pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula. Aqui vamos descobrir por que o coaching é conhecido como a arte de fazer perguntas poderosas. A habilidade mais importante no coaching é fazer perguntas poderosas. Uma pergunta incisiva feita no momento certo pode promover uma mudança de vida. Não é simplesmente trazer interrogações, mas provocar no coach reflexões assertivas, direcionadas e que realmente lhe ajudem a encontrar as respostas que ele precisa. Por isso mesmo, uma das maiores habilidades de um coach é justamente saber perguntar. Isso é uma competência que vai sendo desenvolvida com o passar do tempo e por meio das experiências práticas. Porém, quanto mais direcionada for essa energia de aperfeiçoamento, melhores e mais rápidos serão os resultados. Um coach, diferente de um conselheiro, nunca dá respostas prontas. Seu papel é diferente, pois consiste em instigar o outro a refletir a respeito da sua vida e os resultados que quer alcançar. Por isso, independente do foco do coaching, as perguntas sempre serão o instrumento pelo qual um coach proporá questionamentos e reflexões ao seu coachee e estimulará a sua evolução contínua. Perguntar significa estar interessado e dar atenção ao outro com quem estamos falando. Ao fazermos isso, nos colocamos à disposição com o real interesse de ouvir, compreender e valorizar as respostas dadas. As perguntas criam um clima de diálogo e de envolvimento. Quando bem colocadas, permitem reflexões e respostas novas. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Como, por exemplo, quem somos? Olha quanto tempo os filósofos tentam compreender isso. De onde viemos? Para onde vamos? Como será a economia nos próximos anos? Como o cérebro funciona? São essas perguntas que fazem parte da nossa evolução. Para começar, é necessário considerar que existem dois tipos de perguntas: as fechadas e as abertas. As perguntas fechadas são aquelas que exigem respostas curtas e que geralmente podem ser respondidas com sim ou não. As perguntas fechadas sugerem respostas mais específicas, induzindo maior objetividade, onde o universo da pessoa fica mais limitado e ela pode também se sentir pressionada. Já as abertas dão mais espaço para que o outro formule as suas respostas e lhe forneça mais informações. Assim, as perguntas abertas sugerem que o coach amplie as suas possibilidades de respostas, podendo ter infinitas colocações. Os dois tipos são úteis, tanto as abertas quanto as fechadas, mas devem ser usadas de acordo com aquilo que eu desejo saber. Por exemplo, numa pergunta fechada, eu posso te perguntar: você já realizou algum sonho? Numa pergunta aberta, eu posso perguntar: qual foi o seu maior sonho realizado? Perceba que a primeira dá espaço para que a pessoa responda sim ou não. E no máximo, cite qual foi esse sonho. Já na segunda pergunta, dá margem para que ela conte mais detalhes sobre como foi esse momento, o que a pessoa fez para conseguir, o que sentiu e outras informações. A arte de perguntar envolve também o respeito a preceitos importantes do coaching, como, por exemplo, honrar e respeitar a história do coachee. Na prática, as perguntas poderosas revelam, por exemplo, bloqueios emocionais e crenças limitantes, comportamentos e pensamentos sabotadores, medos
e dificuldades que podem impedir a pessoa de avançar na vida, mágoas, dores, angústias, raivas e ressentimentos, sonhos e desejos ainda não realizados, às vezes, falta de propósito ou de uma missão clara de vida, e tudo isso conseguimos através das perguntas. As perguntas têm um poder não expresso. Cada pergunta tem um impacto antes de serem respondidas. Por exemplo, perguntas que nos fazem pensar: quais são as atividades mais críticas da minha função? Ou quais são as opções que temos para resolver este problema? Perguntas que focam nossa atenção. Como será que está o nível de estoque lá da linha 3? Quantos objetos da cor vermelha estão ao teu redor neste momento? As perguntas também podem nos apontar para o caminho da compreensão e da ação. Que ações e mudanças eu preciso adotar para melhorar ainda mais o meu relacionamento com os meus colegas e superiores? Quais necessidades minha equipe precisa hoje que eu não estou atendendo? Existem outros blocos de perguntas que são importantes. Por exemplo, as perguntas que nos levam a uma determinada visão. Ou as perguntas que podem muitas vezes fechar portas. Ou aquelas que podem nos dar uma luz. Temos aqui nesse slide também exemplos de perguntas que podem intensificar um conflito, ou ao contrário, que podem criar vínculos ou pontes. Saber fazer boas perguntas é essencial para uma boa comunicação. Precisamos estar atentos e cuidadosos sobre o propósito das perguntas que fazemos. Vamos a um exemplo. Imagine uma funcionária e ela está trabalhando numa tarefa com o seu gerente. Ela se depara com um problema e vai procurá-lo. E aí ela diz: fiz o que combinamos, mas não está funcionando. Aí o gerente fala para ela: ah, você deve ter feito alguma coisa errada. Vai lá e faz dessa forma então. Vamos parar para pensar. Será que essa funcionária está sendo treinada ou está se sentindo desafiada? Será que esse gerente é um líder ou está sendo um líder inspirador? Agora, a mesma situação se repete. A funcionária diz: fiz o que combinamos, mas não está adiantando. Nesse momento, o gerente pergunta: e você consegue identificar onde e quando essa dificuldade começou? Sim, diz ela, acredito que X é o problema. E você tem alguma sugestão de como lidar com isso? Ah, creio que podemos fazer tal coisa e penso que não teremos outras consequências. Muito bem, o gerente fala. Vá lá e faça, vá em frente. Quais as características de boas perguntas? Primeiro, a pergunta precisa ser simples e restrita a um único tópico. Evite perguntas que tenham várias respostas ou que tenham muitas palavras com pouca objetividade. Segundo, a pergunta precisa ser clara e de fácil entendimento. Use um vocabulário que seja familiar à pessoa com quem está conversando. Evite empregar termos vagos ou técnicos ou jargões específicos. Muitos termos e conceitos que você utiliza no seu dia a dia podem ser bem conhecidos por você, mas não pelos outros. Assim, uma estratégia é apresentar estes termos por meio de outras palavras mais simples. Terceiro, a pergunta não pode conter um teor amedrontador ou estar cheia de palavras emocionalmente carregadas. Tais questões evocam uma reação não pensada do outro. Nossas perguntas geralmente começam assim: como, o que, quem, quando
e por quê. Quero ressaltar algo importante sobre o uso do porquê. O porquê deve ser usado com muita cautela, pois pode fazer com que a pessoa estabeleça uma justificativa ou fique num estado passivo diante das situações. A pergunta do tipo por quê, via de regra, acaba nos mantendo atrelados ao problema e a nossa mente entra num processo de encontrar explicações e justificativas. E nesse caso, explicações e justificativas não conduzem à resolução de um problema. Olha bem, não estou dizendo que a gente precisa abandonar totalmente o uso do porquê em perguntas. Ele é muito útil com relação a processos empresariais, industriais, curiosidades sobre o funcionamento das coisas. Agora, em se falando em mudança de comportamento, minha experiência diz que esse não é o caminho mais útil. Geralmente, quando a gente pergunta o porquê sobre o comportamento de alguém, a gente faz porque estamos com raiva ou indignados ou queremos repreender alguém. Olha só, por que você não chegou no horário? Por que tu não fez aquilo que eu pedi? Ou quando a gente fica triste com algum familiar pelo que ele fez, aí a gente acaba perguntando, por que você fez isso? Às vezes, nós queremos ajudar, e aí a gente acaba perguntando, por que você não consegue aprender inglês? Agora eu te pergunto, parece útil esse tipo de pergunta? Na minha experiência de coaching, nem um pouco, pois a pessoa entra numa infindável fala de justificativas e não sai mais. Portanto, minha dica é que, para efeitos de mudança de comportamento, nós reduzamos o uso do porquê. O modo como a pergunta é construída pode fazer uma diferença enorme. Como vocês podem ver aqui no slide, a gente tem uma hierarquia das perguntas. As perguntas menos poderosas estão embaixo e se tornam mais poderosas à medida que caminhamos para o topo. Olha bem essas perguntas. Por que não estamos atingindo as metas? Por que vocês fazem tudo errado? Não acredito. Como isso foi acontecer? Aonde vamos parar se continuarmos dessa forma? Quem é o culpado? Todas as respostas possíveis para essas perguntas nos remetem ao passado. Portanto, não temos mais controle e o que aparece são apenas justificativas. Precisamos aprender a fazer perguntas melhores, que a gente consiga encontrar soluções e resolver os nossos problemas. Olha esse quadro comparativo de perguntas, comparando com aquelas anteriores, do slide anterior. Ao invés de perguntarmos por que não estamos atingindo as metas, nós poderíamos mudar para o que nós vamos fazer para atingir as metas. Ou, ao invés de dizer quando vamos sair do vermelho, como vamos agir para sair do vermelho? Todas as perguntas do lado direito parecem muito mais eficazes em termos de resolução de problemas do que da coluna da esquerda. As perguntas da coluna da direita do slide anterior nos colocam em direção ao presente e futuro, com uma abordagem mais positivista. Vamos ver agora como desenvolver a arte de fazer boas perguntas? Para fazer boas perguntas, precisamos, antes de qualquer coisa, ser bons ouvintes. E para isso é necessário praticar o que se convencionou de chamar de escuta ativa. Para fazermos isso, precisamos nos manter tranquilos e não apressar a outra pessoa. Ou colocar-se no lugar do outro, procurando compreender o seu mundo, como ele vê, qual é a sua lógica. Ouvir sem fazer nenhum julgamento de valor. Além disso, parafrasear o que o outro está dizendo, isto é, falar utilizando as mesmas palavras e as mesmas expressões da outra pessoa. Segundo, procure compreender o outro. Isso significa, não responda nem aconselhe precipitadamente.
A escutativa é fundamental para fazer boas perguntas, mas eu só conseguirei fazer boas perguntas se de fato eu estiver escutando ativamente. Outra prática necessária para aprender a fazer boas perguntas é formular e reformular as perguntas por escrito muitas vezes. O que eu poderia perguntar melhor para essa pessoa? Ou quais as perguntas eu poderia ter feito e acabei não fazendo? Terceiro item. Para a gente conseguir fazer boas perguntas, as nossas perguntas precisam ser de qualidade. Pensar criticamente implica em verificar se a qualidade do pensamento de uma pergunta está de acordo com aquilo que eu espero de resposta. Por isso, para a gente ter qualidade, a pergunta precisa ser clara, ter veracidade, precisão, ter uma relação, profundidade, lógica, amplitude e importância. Olha só esse exemplo. Você poderia me dar um exemplo quando a gente quer ter clareza sobre a questão que estamos querendo averiguar? Ou, se estamos querendo ter mais precisão, você poderia ser mais específico no que está me dizendo? Ou um exemplo de lógica. O que você está dizendo faz realmente sentido para você? Você encontrará em nossos arquivos um material sobre as perguntas poderosas. Minha sugestão é que você acesse, leia e vá praticando. Afinal, como dito lá no início da nossa aula, uma das habilidades do líder coach é justamente a de saber perguntar. Isso é uma competência que vai sendo desenvolvida com o passar do tempo e por meio de experiências práticas. Boa sorte e qualquer dúvida fico à disposição.